Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Vamos ver o texto de Apocalipse 3, verso 8, que diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Pode estar sentado. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Mantenha a tua Bíblia aberta, tá? Quando eu abri esse texto aqui para o Senhor, pela vontade do Senhor e orientado a pregar sobre isso, o pastor, que eu estou muito acostumado a traçar as mensagens aqui, eu já de antemão já sabia que o Senhor estava querendo que eu comunicasse aos irmãos aqui, a todos que estariam nesse culto aqui, né? E é algo assim que, quando eu abro o texto de Apocalipse, eu me deparo com os primeiros capítulos, é algo que eu não tenho como evitar. Lembrar, ou então meditar nessa ideia de que essas 7 igrejas que estão aí, sendo mencionadas no texto apocalíptico, não se trata de que eram as únicas que Jesus poderia falar, mas que o problema de cada uma que ele iria levantar refletiria o que nós estamos vivendo hoje. Esse é meu pensamento sobre os primeiros capítulos, principalmente onde as igrejas são citadas aí no texto. Como Jesus ele abordaria a igreja atual, como que ele se comportaria diante de tudo que nós estamos vivendo. Para mim é a base da experiência do que ele falou para essas 7 igrejas aí. E lembra, não eram as únicas, mas cada uma tinha um problema, um defeito, uma dificuldade, como duas, um destaque, né, perfeito, que traria exatamente esse conceito hoje para nós da igreja que Jesus quer, da igreja que ele procura. Então eu posso dizer aos irmãos que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela parou para pensar sobre isso, que diante de tudo que está acontecendo agora, que envolve igreja e cristianismo, o próprio Salvador fez preferência pela igreja que na verdade ele gostaria de estar dentro dela, ou então que ele sentisse mais comunhão. Não que as outras são desprezadas por ele, podem até serem notificadas, porque foi o que aconteceu. Ele não desprezou de antemão, ele só disse o seguinte, o que elas precisavam fazer para serem reconhecidas. Mas teve 2 igrejas boas, em destaque, que ele deixou muito claro, e a Esmirna é uma delas, que ele deixou muito claro que era a igreja que ele gostaria de congregar, de estar nela.
Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu acho bom você pensar, refletir. Porque hoje nós temos, infelizmente, um sistema que constrói igrejas para agradar o povo. Que isso na teologia já é identificado com o tempo da modernidade, como as igrejas do novo paradigma, né? Que são igrejas que são moldadas, instituídas, elaboradas para agradar público. E o que nós queremos para nós? Uma igreja que agrade o povo, ou uma igreja da qual o próprio Salvador, que morreu por ela, para ela existir, se sinta bem dentro dela e tenha uma identidade, uma comunhão para dividir com ela. A Igreja Cenáculo da Fé, que é uma instituição, ela luta por isso. Nós estamos bem longe de ser uma igreja que agrade a Ele. Eu não tenho essa pretensão de dizer. Se eu dissesse alguma coisa positiva aqui desse ministério, eu diria: quem trabalha aqui tenta construir uma comunidade, uma junção de pessoas aqui, da qual o Senhor tenha prazer de estar no meio deles. Eu não sei se nós conseguimos atingir parte disso, mas não quero ter a pretensão de falar que essa aqui é a Filadélfia ou a igreja de Esmina, de forma alguma. Deixo na mão do meu Senhor para que Ele julgue. Mas seria a coisa mais importante da minha missão como pregador e pastor, tá? Poder saber que os membros dessa igreja aqui e esse ministério é visto pelo Senhor dessa forma, como igreja dele. Eu não sei o que você pensa, mas é o que a Bíblia me dá por mensagem. Diante de todas, ele tem uma opinião para expressar. Algo que talvez ela seja boa e outra parte ruim, péssima. E se não consertar, ele vai extinguir. Vai mandar fechar. Mas tem aquelas duas aqui, nesse caso, que aparecem. Que para o Senhor eram igrejas reconhecíveis. Que poderiam ser obras da qual ele se identificaria hoje, tá? Então a orientação é que Esmina seja hoje a mensagem desse culto. E eu vou escrever alguns pontos importantes para você aqui. Amém? No versículo 9, diz a palavra de Deus que essa igreja era composta de pessoas humildes. A tradução mais reconhecida aí, mais usada é que ela era pobre. No versículo 9 ainda, o Senhor diz: pobre, mas porém rica. Porque sua pregação era fiel a Jesus, e o que atraía para ela perseguição e tribulação. Quem testifica diz amém. Amém. Então você já está conhecendo essa igreja. Lembrando que Esmina é uma cidade, é o que seria a Turquia hoje, tá? Para nós, no nosso tempo. Então é uma igreja que existia mesmo. Nós vamos falando de ficção aqui, tá? Os irmãos que quiserem até pesquisar, fiquem à vontade. Tanto que até hoje, aliás, né, já existem até, ela já é cartão postal ali na Turquia, para ser visitada como comércio de viagem, de turismo, ou coisa parecida, tá? Muito, é um centro turístico de Turquia, tá? Mas tinha uma igreja ali, uma igreja que ela era composta de pessoas humildes, que o Senhor as considerou materialmente pobres, mas ricas espiritualmente com Deus, porque além das suas qualidades espirituais, ela era muito fiel na pregação, no pensamento cristão. Ela se destacava diante disso. E devido a ela ser fiel ao pensamento, ao anunciamento de Jesus, trazia para ela danos, consequências, tribulações. Lá no versículo 10, versículo 11, você pode ler aí? E seguiu-se, por isso, a pobreza material. E o Senhor vai a ela, por saber que ela estava materialmente prejudicada, ou seja, pobre, por ser fiel. E eu vou te explicar o que é isso.
o Senhor vai e lhe dá certeza de que ela tinha muitas riquezas no céu, armazenadas no seu reino, por saber que ela não cedeu às pressões sociais, políticas, inclusive materiais, por ser fiel. A história dessa igreja é mais ou menos esta: que ela era diminuída e vista de maneira inferior por outras igrejas, por ser tão pobre. Mas poucos tinham a percepção de que a pobreza da qual ela vivia, materialmente falando, economicamente falando, era um fator consequente da fidelidade dela. Para você que está hoje aqui nesse culto entender, toda a economia global e mundial, ela é triangular. Há um sistema hoje que trabalha para fazer padrões de economia. E isso já existia na época das igrejas primitivas. Um sistema atuante sobre as classes sociais, da qual julgava quem tinha que subir e quem tinha que descer. Nesse caso, não é diferente. A lei que estava lá era: ou você dança a música e entra no reconhecimento econômico da sociedade da qual você está, ou seja, passa a obter privilégios por isso, ou então nós vamos te jogar para fora e você não vai ter direito nenhum. Que não seria diferente de hoje, tá? Dos danos que uma igreja deveria passar por não ceder, por não se pactuar, se comprometer ou aceitar o pensamento moderno. O que você chama hoje de relacionamento social. E o que você faria dentro do relacionamento social para obter vantagens? A igreja não tem esse luxo. Ela vai dentro do convencional, das oportunidades que Deus abre a ela para ela se suceder. Mas se ela entrar no pensamento de que também por relações ela pode alcançar os seus interesses, ela vai se corromper. Se nós tivermos que progredir economicamente com a bênção do Senhor, é diferente de progredir, avançar, conquistar, crescer com pactos e alianças externamente da igreja, fora da igreja, fora da fé, que é o que na verdade está acontecendo hoje. Então ela se sentia prejudicada e estava prejudicada por não fazer parte desse plano político de mudanças de educação, de pensamento, como as igrejas hoje estão vivendo também como processo. Eu aqui, por exemplo, pastor Daniel, poderia estar usando esse recurso hoje aqui, esse recurso que as outras estão usando, que são os acordos políticos, né? Aderindo à nova educação que a ONU, o MEC e a Unicef está estabelecendo, e usar a igreja para alavancar uma carreira própria, como outros pastores estão fazendo. E em troca desse fator de ensinar às pessoas o que a ONU determina, que é a filosofia, obteria recursos, terreno de graça, dinheiro do governo, que é o que eles estão na verdade hoje fazendo. Ninguém fica rico como pastor, tá? Não dá para ficar. Você pode viver bem, mas rico como eles, você não tem noção do que eles estão vendendo, entregando na mão do sistema, para obter o que eles estão obtendo, tá? Nenhum pastor anda de avião. Você que tem essa ideia anda de limusine com dinheiro de dízimo e oferta. Filho, deixa de ser retardado e vai pensar. Um programa de televisão, para você ter uma noção, que já tem canais, igrejas que tem canais de televisão. Não dá para calcular, são milhões. E eu que tenho igreja há muitos anos, posso dizer para você, ninguém conseguiria, por mais que eles roubassem todo mundo, o culto todo não daria para pagar essa conta. Essa esbanjação se deve ao fato de poderes paralelos que estão usando a igreja para chegar
nesse artifício, neste propósito final, que é a reeducação. A igreja virou um instrumento estatal. E os pastores, formadores de opinião, pagos pela ONU. Então eu poderia estar usando esse recurso hoje. E estaria bem de vida, se você quer saber. Mas eu posso falar aqui de primeira mão. É só você não participar, sair fora, tentar fazer a coisa certa e correta, que você já começa a ver as respostas, as consequências dessa fidelidade. E eu não estou falando a nível de pessoas, tá? Mas de sistema. E a igreja de Esmina, a igreja de Filadélfia, sentiam na pele que porque elas não tinham se vendido ou se doado às novidades, à modernidade, pagavam caro por isso. E no caso da igreja de Esmina, não é diferente. Ela não era pobre por opção. Ela estava pobre por consequência da fidelidade que ela tinha com Cristo e da obediência a Jesus. Daí o Senhor vai lá e consola ela de que ela tinha muito tesouro no céu, guardado pelo Senhor, pelo Senhor saber que ela não tinha vendido a igreja por interesses próprios, que os líderes que estavam lá não tinham se corrompido e vendido a obra do Senhor por interesses escrotos, imundos e luxuosos. Está claro para você? Diz amém. Amém? Amém? Versículo 8, lê para mim. Vamos construir isso daí? Na tua cabeça e no teu coração? O que Jesus quis dizer? Com aquele que morreu e tornou a viver. Palavras dirigidas de Cristo para esta igreja, para lembrá-los de que já teria sofrido e morrido por eles, que é o que eles tinham que fazer agora e estavam para sofrer. Há alguns conceitos aí de que os 10 dias de tribulação se refere a 10 guerras que aconteceu por causa do imperialismo romano, porque Esmina, ela foi reconstruída pelo Império Romano e acabou virando o centro comercial da época entre Índia, Pérsia e Roma. E segundo os historiadores, era uma cidade maravilhosa, litorânea e maravilhosa, e muito rica depois que Roma a reconstruiu. Inclusive palco também da adoração e do culto ao imperador. Então a igreja já estava no meio de toda essa ascensão, essa glória, o melhor momento da cidade, o melhor momento da política e tudo mais, e vivendo estas realidades, essas penalidades, por ser crente fiel, estava sendo jogada de canto. O Senhor vai lá e diz para ela: o que eu passei, o que eu sofri, você vai ter que sofrer agora. Você vai passar pelo mesmo. Nós não sabemos dizer o tempo que isso durou, mas o fato que o Senhor já preparou o espírito da igreja, de que se ela achava que o que ela tinha passado já tinha sido duro, que ela ia passar por algo pior ainda, por ser uma crente fiel, uma pregadora da palavra de Deus. Então aí nós já percebemos que o ensino dessa carta traz uma mensagem específica, direcionada para nós aqui hoje, do que o Senhor procura aqui dentro para se identificar. Fala-se muito de comunhão, devoção, adoração dentro da igreja. Então, se você quiser ter uma noção mais ou menos do que seria isso, uma relação entre você e ele, entre eu e ele, ou essa igreja com ele, é se o que nós estamos passando
reflete o que ele passou por nós. Em todos os aspectos, tá? Você que tem o costume de achar que dizer Jesus entra na minha vida é um fenômeno automático. Teu conceito é erradíssimo. Para não dizer perverso. Porque Jesus não entra por pedido de ninguém. Ele entra se ele encontrar as razões que ele precisa, que está dentro da fé. Não é porque você pede que ele entra. Ele quer saber que se o que você tem aí dentro de você gera razões suficientes para que ele faça isso. A noção de Jesus na igreja: o Senhor está aqui. Não sei. Porque para ele estar aqui ou lá na tua casa, filho, ele precisa ter algo para se identificar. Ele tem? Se ele encontrar, aliás, se ele for buscar, ele vai achar algo que identifique você com ele, do que ele viveu, do que ele precisou passar, do que ele precisou sofrer para te buscar, para te salvar. Jesus não é como aquele santo que você carrega nas costas lá na igreja católica, lembra que eu falei? Dá para você encher o caminhão de santo, com todos os santos que você quer, dá para encher e lotar uma Scania. Mas Jesus não é assim. Há muitas opções de igreja hoje, mas só uma se encaixaria no seu conceito e na sua comunhão. Aquela que ele pode chegar e dizer para ela: ó, vocês vão padecer, vão sofrer por causa da vossa obediência a mim. E eu quero lembrá-los aqui de que eu sofri e morri por amor a vós. É o que vocês vão fazer agora. Não dá para saber se teve gente que morreu. Nós não temos essa contabilidade nem também essa informação. Mas imagina essa igreja recebendo esta informação. Hoje, esta pressão faria muita gente que está aqui ceder à fé. Se essa pressão chegasse para nós hoje aqui, eu lhe garanto, você não teria força para passar por essa porta hoje aqui. E talvez você pergunte: mas pastor, por quê? Porque as razões pelas quais você se assegura em Cristo não são verdadeiras. E é nestas circunstâncias extremas, difíceis, que a fé, ela produz, que ela permite a gente viver para se igualar, não se igualar, para sentir o que ele sentiu, que a gente realmente vê quem é crente ou não. Quem entregou a sua vida de verdade para ele. Não é aqui sentadinho nessa cadeira que você vai provar que você é crente. Não é fazendo passeata na rua com liberação estatal por Constituição que nós vamos festejar diante de Deus uma conquista para essa igreja ou para o movimento cristão. É isso aqui. Se nós tivéssemos um motivo hoje de se gloriar, de se alegrar, era exatamente para ter o conhecimento se a igreja não cedeu nas pressões, se ela suportou as pressões, se ela passou pelas tribulações sem negar o seu Senhor e a sua mensagem. A estatística lá de fora está errada e não condiz com aquela que está aqui, na Bíblia. Nós não festejamos esse movimento evangélico, não reconhecemos o movimento evangélico como movimento de Cristo, porque leva marcas diferentes da dele, e não tem o cheiro dele, não tem as marcas dele. E nós estamos pregando sobre isso aqui. E para você dizer que você é um crente, você precisa disso.
mostrar as marcas que você leva na tua experiência de fé, que harmonize, ou então lembre alguma coisa que ele viveu, quando ele tentava buscar você, para te salvar. É isso que nos aproxima dele, que ele quer estar no nosso meio. É o fato de saber, nesse caso em específico, de que o povo que está aqui hoje congregado nessa igreja é um povo temente, é um povo crente, é um povo fiel, e que independentemente das circunstâncias, dos fatores negativos na vida, não se vendeu por interesses. Você pode encontrar isso em você hoje? Não, pastor Daniel, eu não consigo encontrar. Então, filho, nunca diga que você é crente. Nunca diga que você é um cristão. Paulo dizia: eu levo sobre mim as marcas de Cristo. E quando ele falava isso, ele não queria se igualar a Cristo. Ele queria dizer exatamente o quê? Que ele se via na experiência do Senhor, de provar o amor que ele sentia. E para isso ele sofria e padecia, porque nós vivemos num mundo que infelizmente ele não vai aceitar um povo que não pense, não ande, não faça o que eles não querem. E o que eles puderem fazer para conquistar esse direito nosso, eles vão fazer. E a ONU está determinada a ir até o final, no que diz respeito à liberdade de fé que nós professamos aqui, para nos confiscar esse direito. Eu que já estudo há muito tempo os trâmites dessa nova religião que está vindo aí, eu posso dizer a você, eles estão já avançados nesse sentido, a nível de domínio, de número de igrejas que eles já tomaram para si, por meio de pretextos de movimentos sociais, por meio também de acordos milionários, que pastores se enriqueceram com isso. Mas essa aqui não. Essa o Senhor tinha certeza que ela ia preferir ficar pobre, sem direitos, padecer assim, do que vender a sua alma, do que vender a sua fé. E o Senhor a amou muito por isso. O Senhor a desejou demais por isso. Se você pensa que é a oração que faz ele vir aqui, você está enganado, filho. O que faz Jesus querer participar de um culto como esse aqui é olhar para você e ver as marcas dele. Versículo 9. Lê esse texto para o pastor, por favor. Pode ler, cenáculo. Amém. Olha a situação dessa igreja assim, levar em conta o que ela já passava, economicamente, por estar extinta dos direitos civis, dos direitos patrimoniais, etc., por ser fiel, ela enfrentava uma guerra de dois lados, externamente por meio de políticos e cidadãos comuns que rejeitavam o evangelho que ela pregava. Eu achei até então uma coisa normal para mim. Você querer ser um crente, um cristão, um pastor fiel para Jesus, e ao mesmo tempo ter a aceitação popular disso, é uma ignorância tremenda, é incompatível, tá? Não existe. Meu filho, você começa a ler a Bíblia, o Senhor já te fala, a popularidade ou a fé, você escolhe uma delas duas, porque as duas você não vai conseguir. Você quer dar uma de bonitão no Facebook? Vai. Mas se você quiser ser crente, não adianta, filho. Você sempre vai ser anormal para o mundo, louco, maluco, se você viver a fé correta.
Tanto que deram para o nosso Senhor a pior sentença de morte, de tanto que amaram Ele. Mas sem falar da rejeição externa, a igreja vivia também um problema interno. De judeus que tinham ali aceitado o evangelho de maneira superficial e que começaram a se achar no direito de ensinar às pessoas o que eles pensavam que era correto. É esse aí que o Senhor diz, judeus que não são judeus, aqueles que se dizem ser, mas não são, mas são da sinagoga do diabo. Para você poder entender o que Jesus está dizendo aí, é que nesta época já havia uma ordem política de Caifás, que era um dos líderes judaicos, um homem profundamente relacionado com a política romana, com o helenismo, que se subentende que já era maçonaria, que já era a preparação do que seria o iluminismo. E esses não judeus que o Senhor disse que falavam que eram, se trata exatamente de sementinhas de discórdia. Pessoas que, como Hitler, por exemplo, que mãe era judia e pai era de outra nacionalidade, e que estavam infiltrados ali dentro para reeducar a sociedade a ser helenista. Tanto que a Bíblia hoje, o Novo Testamento, está em grego, o texto original, para provar a tamanha influência do pensamento romano na época. E como que isso chega para a igreja? E se ela não tomar cuidado, filho, vai tomando tudo, vai arrastando tudo e comprometendo tudo. Mas o que essa igreja fazia? Ela batalhava, ela guerreava insistentemente para também purificar o seu âmbito de culto. Saber quem são essa sementinha de discórdia, amando de Satanás, que está querendo interferir no processo da fé e da educação da igreja, que eu posso dizer para você, igrejas grandes não conseguem controlar isso. Aproveitando que eu estou pregando aqui, uma vez eu recebi uma carta de um ex-satanista, aliás, satanista, que se infiltrou dentro de uma igreja lá em Curitiba, e o pastor, que foi vítima, mandou a carta dele para um monte de pastor aqui em São Paulo, alertando para tomar cuidado quando admitisse membros para a sua igreja, porque ele entrou na igreja, se infiltrou, gravou CD, colocou escuta em toda a igreja, inclusive na sala pastoral, para fazer oh meu Senhor, uma espécie de documento conspiratório, um dossiê, obrigado, contra a igreja, e ficou 3 anos lá dentro, e quando saiu dela e se identificou, disse que era satanista, inclusive policial, e que tinha tido fácil adesão na igreja, porque era só chegar lá e dizer que sabia cantar, sabia falar, que eles eram contratados e recebidos para serem usados, como a igreja faz hoje, tá? Nós não saberíamos controlar se fôssemos grandes. Essa igreja está sobrevivendo porque nós não estamos deixando ela crescer da maneira como eles estão crescendo. Porque para crescer, você tem que aceitar, admitir, sem saber quem é e da onde vem. Nós não teríamos sobrevivido como as demais não conseguiram. Nós também teríamos sido comprometidos por isso. Estou te passando somente a noção. Porque é difícil, irmãos. Essas pessoas que nos escutam e dizem amém, e por dentro não aceitam, elas mascaradamente ficam aqui, para ver até onde nós vamos conseguir ir com esse pensamento. O pastor, eu posso dizer para vocês, irmãos, que eu vi, ao ponto de não saber contar quantas vezes, eu vi inúmeras rebeliões aqui dentro desse ministério. De grupos que se moveram aqui em pró ao que nós ensinamos para tentar fazer um levante aqui e destruir essa obra. Eu sei o que eu estou falando aqui. Pastor, o diabo, deixa o diabo de lado, vamos falar desse povo. Que o Senhor viu que eles eram da sinagoga do diabo e estavam lá dentro.
trabalhando para desviar pessoas do santo mandamento, da verdade cristã. E essa igreja estava sabendo se comportar, mesmo assim, frágil, com pouco recurso, já jurada de morte. Ela estava sabendo controlar estas emoções que estavam ali dentro dela por meio de gente que não tinha se convertido. Então ela era uma igreja agradável, mas que tinha membros corrompidos. Você vê como é que é estranho? Porque a liderança dela era firme. Porque aqueles que estavam à frente ali não tinham duplo caráter. E era o que o Senhor, na verdade, estava trabalhando com ela. Trabalhando e trabalhando de verdade. E aí entra a questão do versículo 10 e versículo 11, lê para mim. Amém. Amém, tá bom? Nós vamos ler esse texto de novo. Daí o Senhor vai e prepara ela para a tribulação, para o padecimento por causa da fé, e diz o que para ela? Que ela se mantivesse firme para continuar a crescer, a florescer para Cristo, mesmo tendo que passar por tudo isso. Que ela participasse com Cristo da sua conquista, da sua vitória, da sua glória, que é o sofrimento. E mesmo passando por tudo isso, ela ia crescer, ela ia florescer. Mas talvez não no conceito popular, mas na visão da fé. Porque no conceito popular, essa igreja aqui, por exemplo, é desprezível, é imperceptível. Eu, por exemplo, pastor de fundo de quintal, como já me classificaram. Mas na visão da fé, é diferente. Porque Jesus, ele constrói uma perspectiva de uma igreja agradável, identificável, que ele tem comunhão com valores que infelizmente não são mais vistos hoje pelas pessoas. E o incentivo àqueles que são fiéis, de que não há tribulação ou ameaça que justifique a igreja de parar de ser o que Deus quer. Vai, cresça e floresça mesmo assim, em tempos de tribulação, em tempos de discórdia, em tempo onde as pessoas querem realmente impedir a tua fé. E compartilha comigo da minha vitória, é o que o Senhor estava dizendo para ela, da minha coroa, da minha conquista, do meu triunfo, que não levou em consideração o tempo, a resistência, o ódio, a oposição, mas se firmou obediente a Deus mesmo assim, que é o que diz em carta de Hebreus, capítulo 12. Mas mesmo assim ele foi obediente, e mesmo assim ele foi fiel, por amor ao Pai e por amor a nós. Então mostra o teu valor agora, é como se estivesse dizendo para ela, mostra o teu brilho, mostra o teu cheiro, mostra o teu valor, e mostra ao mundo, que você não serve a Cristo, por princípios ou propósitos, ou vontades próprias, mas por devoção, mas por fé, por reconhecimento ao que Ele fez por você. Existe isso hoje? Seja uma vencedora, dizem eles. Seja um vencedor você, baseado no quê? Venha conquistar, venha vencer. Saia da perrenga. Saia da humilhação, saia do cativeiro. Chega de perder, dizem eles. São os apelos. Daí você entra lá
E escuta a mensagem que eles vão te dar. Triunfaremos com base no quê? Numa ascensão puramente metafísica, material, neste mundo. Daí eu me deparo com uma igreja que o Senhor se identifica com ela, cujo vitória, cujo conquista, incentivo de vitória se baseava neste fato, de que ela não tinha medo de perder nada, porque o seu bem maior era Cristo. Nós temos uma igreja aqui assim? Esse povo que professa o nome de Jesus aqui, são capazes, por amor a Cristo, a perder tudo, e não Ele, que por razões de preservar, de amar, de obedecer a Ele, seria capaz de também passar por tudo. Irmãos, o povo não está conseguindo ter força nem para vir para a igreja. O povo está contabilizando o dízimo, está contabilizando o dinheiro que paga o ônibus e que põe no tanque. Por isso que o tribunal não é representado por homens, porque se eu sentasse na cadeira, eu já tinha mandado um monte para o inferno. Que aliás, já estou mandando. Aqui na minha cabeça agora. Que eles estão assim, eu estou falando de maneira indireta, tá? Serve para quem tiver que servir aí. Peguei ônibus 10 anos da minha vida vindo para essa igreja e eu não sei o que eu ganhei. Filho, você quer ganhar, joga no bicho. Você quer ganhar, vai na loteria federal, retardado. Vai lá, dá vaca, dá cavalo, dá macaco, dá tudo lá para você. Nós nunca te enganamos aqui, filho. Falamos que você entrar aqui ia ficar rico, ia ficar bonito, ia ficar estético, ia ficar famoso, ia virar político. Nós nunca enganamos você aqui. Nunca colocamos um carro zero na porta da igreja cheio com aquele laço vermelho, entendeu? Para atrair a tua atenção aqui para dentro, que é o carro que você vai dar para tua mulher esse ano, que nós vamos orar. Você que já comprou o carro, que parou aqui na porta da igreja, alguma vez nós fomos lá deitar olhos sobre ele? Não, a gente ia quebrar ele se você pedisse. Já tem um porrete lá atrás lá. Falou, qualquer um que pedir para ungir carro aqui, arrebenta, quebra o carro. É brincadeira que o pastor está falando, lógico. Quando que nós te enganamos aqui? Mas a verdade, irmãos, o pastor está refletindo com vocês aqui exatamente no quê? Qual é o ponto principal disso tudo? Qual é a mensagem que Jesus tem para nos dar? O que Ele procura, o que Ele está em busca em nossas vidas? E o que Ele encontrou ali, que Ele tanto amou e se identificou, que hoje Ele sente falta. Que assusta, inclusive, o Salvador de chegar hoje aqui perante uma igreja totalmente vencida, desmoralizada, influenciada pelo mundo, que não sabe de quem é, não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Gente que já tem tempo suficiente para pelo menos refletir quem é, mas não sabem. E eles entram aqui com um olhar de indagação para que a gente responda tudo isso. De uma vez só, o que está acontecendo com a vida deles e por que eles não estão conseguindo a bênção de Deus. Eu posso ser sincero com você. Eu não sei decifrar isso. Mas por cima posso te dizer. Não é pela satisfação, pela realização tua que Jesus comprova que Ele está em você, mas as marcas que você leva na tua vida. Abre o texto, cenáculo.
de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Enquanto eu leio aqui o versículo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que o Senhor diz assim, no finalzinho do versículo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E trabalhar por alguns instantes aqui, o que era isso que Jesus estava prometendo para a igreja, como recompensa se ela fosse fiel? O que é a coroa da vida? O que significa isso nessa mensagem? De antemão, já posso dizer aos amados irmãos que o que Jesus estava querendo dar a essa igreja era um lugar de prestígio, uma posição de exaltação. A coroa, no apelo histórico, tá? Que Jesus estava querendo dizer para ela, é que ela cumprisse de maneira profunda, possivelmente profunda, a reputação econômica da sua cidade, mas na sua fé. Eles são ricos aqui na terra, seja rico no céu. E ele não está pregando pobreza. Ele está dizendo exatamente para esta igreja: mantenha-se no curso de que o maior valor a maior conquista, a maior posição, o maior status que um homem poderia ter na vida é ser salvo. É ter Jesus. Se mantenha assim. Cumpra a reputação da tua cidade, daqueles que se vangloriam por ter poder econômico. Cumpra na tua fé. Seja o que eles querem ser aqui na terra com o teu Deus, com o teu Senhor. Porque se fores, eu vou te dar essa posição, vou te dar este prestígio, vou te dar essa conquista na vida eterna. Lê o texto. 1 Coríntios 9, 25, pode ler. Amém? E da onde Paulo tirou a imaginação para querer exatamente colocar a coroa como um prêmio para a igreja, em contraste, inclusive, com os interesses alheios mundanos? De onde ele tirou essa inspiração? Baseado naquilo que o seu Senhor testemunhou. Quando o mundo foi reputar ao nosso Senhor Jesus o que ele merecia, deram a ele o quê? Uma coroa de espinho. A enfincaram na sua cabeça como forma de deboche, pelo rei e pelo Deus que ele se constituía. Mas da onde eles tiraram essa inspiração de colocar uma coroa de espinho na cabeça do Salvador como forma de deboche? Porque já fazia parte da cultura helenista de que o meio esportivo, quando ele fosse condecorado por alguma atividade, por alguma vitória que eles tivessem, que fosse dado a eles aquele laurel de louros que fala aí a história, como comprovação de conquista, até de festejo. Vocês já viram isso em filme, não viram isso? E o que nós vamos dar para ele aqui agora? Vamos dar a ele uma meia coroa, mas feita de espinhos. E enfincaram na cabeça dele, porque os espinhos tinham medidas mais ou menos de 18 centímetros. Como forma exatamente de como eles reconheciam, enxergavam a obra, o ministério e a posição do nosso Salvador aqui na terra. Então a inspiração vem de lá. Baseado naquilo que o Senhor viveu, naquilo que ele precisou sofrer, naquilo que ele precisou desenvolver, naquilo que ele precisou cumprir, que aos olhos humanos, que no juízo humano, ele estava perdendo, não ganhando.
Mas para a vontade de Deus e para o propósito de Deus, é ali aonde ele vencia. E o que Paulo determina? Ele relembra a igreja que os atletas se esforçavam para receber um prêmio aqui entre os homens. Um prêmio de corrupção. Mas nós lutamos para receber a coroa do nosso Senhor, cujo obra é sem corrupção, cujo obra é incorruptível. E por causa desse prêmio, muitas pessoas se matam por ele. Então que esse status, essa dedicação, este empenho também seja visto no vosso meio. Que trabalham pela vossa salvação, que seja com o mesmo âmbito, com a mesma força, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho. Porque foi isso que o nosso Senhor demonstrou ali na cruz do Calvário. Triunfando sobre a discórdia, sobre a opinião, sobre a ira, sobre a perseguição, e se mantendo fiel ao Pai, ao Deus poderoso, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, e mesmo fazendo aquilo que ele se sentia não estar preparado. Então a coroa da vida que o Senhor estava prometendo para aquela igreja era uma recompensa de uma conquista que o Senhor teve, que ele queria compartilhar com ela, baseada exatamente no quê? No sofrimento. De que ela precisaria sentir aqui, passar pelo que ele passou, para poder chegar lá e Deus dar a essa igreja, aos irmãos que estavam ali, o que ele também recebeu. Nós não cremos numa salvação que vem por mérito, mas aqui está o mérito. Ela não vem por obras, mas ela se enriquece com obras. Compartilha com o teu Senhor das experiências. Busque as marcas dele na tua trajetória de fé. E ser fiel a ele quando isso bater na tua porta para te almejar, para te impedir. Ser fiel como ele foi, porque a coroa da vida está preparada para essa igreja, que assumiu Jesus na sua vida. E também a dedicação de passar, de viver e de experimentar a sua fidelidade, o seu compromisso com a causa. Então eis aí a promessa do Senhor a esta igreja, de que da mesma forma que os homens lá fora lutam, e Paulo buscava inspiração nisso, lutam para conquistar um prêmio aqui, que a salvação tenha esse valor na tua vida, que Jesus tenha essa importância dentro do teu coração. Porque a coroa da vida, a vida eterna, a recompensa no seu reino, só vai ser dividida com aqueles que foram fiéis. Só vai ser dividida, doada, só vai vir para aqueles que provaram ao Senhor o mesmo amor que ele teve por nós. Lá no texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo também ele diz assim: se esforçando com as segundas normas, para buscar este prêmio que o Senhor lhe prometeu, a salvação da sua alma, o direito de entrar no reino de Deus, que querem tornar aí um valor vulgar, querem tornar aí um valor baseado em sentimentos religiosos, o meu Senhor transformando a salvação numa trajetória de sacrifício e doações. Amém? Amém. Você que tem o pensamento aí de que vai para o céu
automático, sobe para o céu, automático de foguete. Para entrar no reino de Deus, pela permissão dele, você vai ter que ter as marcas, filho. Você vai ter que ter a trajetória cumprida, você vai ter que ter o bom combate, você vai ter que ter a dedicação, você vai ter que ter currículo de quem amou. Você, filho, que pensa que é só encomendar o corpo e fazer, como é que fala aquela missa do sétimo dia, para encomendar para Deus a alma, você está enganado, filho, você é louco, você é maluco, você assiste muito novela, você fuma muito niguiri. É niguiri? Naguiri? Ah! É isso, naguiri. Nalili. Você está fumando uns desses aí, filho. Eu estou vendo até fumaça saindo dos teus ouvidos aí. Hoje os irmãos vão dar risada do pastor, né? Mas graças a Deus eu não sei o nome disso, né, filho? Né? Mas tem agora até barzinho só para sentar lá e ficar fumando essa bagaça aí. Você está com cara de quem está fumando, filho. Sabe, você está se vendo no céu, você está entrando no céu, você está abraçando Jesus, está conversando com Abraão. E não tem currículo, não tem marca, não tem experiência, não tem serviço, não tem dignidade. Como é que é isso? Encomenda a alma e manda para o alto? Se você quer a vida eterna, você precisa ser condecorado por isso. Você tem que merecer. Ama porque Deus me ama, porque Ele morreu por mim, porque Ele deu a vida dEle por mim. Filho, o amor do meu Senhor não é louco. O amor do meu Senhor tem reflexão e analisa a situação. Nós estamos falando de um povo que Ele identifica e que Ele veio com uma mensagem a esta igreja de incentivo de que ela fosse até o final, porque ela ia ter a recompensa, a gratificação de ser coroada com o direito de estar com Ele no seu reino. E aí Paulo entra na questão: igreja, vamos buscar a salvação com todas as normas. Lê o texto. 2 Timóteo 2,5, vai, irmão. Vai, meu filho, lê em voz alta que você está morrendo, irmão. Quem testifica diz amém. Lindão, você quer subir para o céu de foguete, filho. Você quer, entendeu? Ser enviado lá para o alto, por e-mail. Entendeu? Você está mandando Jesus baixar lá na glória, lá em PDF a tua salvação. Tá? Recebeu o arquivo, aqui habita e coabita o indivíduo tal. Baixa aí, Senhor, que ele está subindo, ó. Flup! Você já viu o pastor já fazer velório de crente? Eu nunca me arriscaria em dizer que o morto foi para o céu. Nunca cometa essa besteira, filho. Nem quando você quiser consolar a família que perdeu o parente. Meus sentimentos e tá bom demais. Não encomenda a alma, seu católico safado. Não chega lá e fala: aqui eis o fulano, um homem de Deus, uma excelente pessoa. Você falou tudo dele depois só que ele morreu. Enquanto ele teve vivo, você nunca foi lá para falar isso. Esperou o cara morrer para ir lá dar uma de padre. Quem já viu isso? Levanta a mão aí. E orar pelo morto. Uma vez o pastor entrou no velório com os irmãos para evangelizar, e o pastor orando pelo morto. Mas não orando para ressuscitar, orando para o Senhor receber. E mal sabe ele que nem a alma dele está preparada. Oh, meu Senhor, tenha misericórdia. É a geração funk. Oh, meu Senhor, volta logo, porque eu não estou aguentando ver isso aqui. Filho, quem milita de maneira verdadeira a salvação sabe que ela é um prêmio, é uma recompensa. Você tem que merecer, você tem que tornar a fé uma riqueza, você tem que tornar o evangelho algo rico, você tem que ter currículo, você tem que ter plano, você tem que ter vivência, você tem que ter marca.
mas o bandido lá do lado direito lá, ele morreu sem isso. Ah, é? Então vamos te crucificar hoje e te matar aqui. Vai, prepara aí, obreiro, a cruz que nós vamos matar ele, com ele aceitando Jesus. Entendeu? Eu não tenho culpa que a Bíblia só se resume em alguns versículos na tua cabeça. Quantos anos de evangélico você tem? Quanto tempo de igreja você tem? Você acha que Deus não vai levar em conta tudo isso? Quando Ele for te analisar, quando Ele for me analisar, meu Senhor, me guarda, tenha misericórdia, porque eu não me sinto seguro. Eu não me sinto seguro, não me sinto satisfeito, não me sinto realizado nisso, nem preparado, tendo em vista que a salvação, para chegar, ela precisa ser cumprida legitimamente. Ela é um prêmio, ela é uma recompensa de Deus, e o Senhor tem a igreja essa mensagem. Vai até o final, porque a recompensa vai ser dada. A igreja de hoje, ela já ia levantar um clamor de oração e uma campanha para nenhum crente morrer. Eu queria dizer à igreja, ela ia falar para o parlamento, para fazer um apelo, uma citação dos direitos dos evangélicos, como cidadão também da terra. Só que naquela época não tinha isso. A igreja não tinha vínculos com a política. Se ela tinha que morrer, ela morria. E tinha até prazer disso. Não tinha fórum para ela não, privilegiado. Paulo até usou o fórum que ele tinha de cidadão romano, mas para pregar mais ainda. E foi sentenciado também. A igreja, ela está sobrevivendo porque ela não prega, porque ela não ensina, porque ela não vive uma identidade cristã. Ela vive e sobrevive porque tem acordos, porque está vendida. Agora, vamos parar de delirar. Aqui eu sou pastor e posso dizer, todos os meus membros são salvos. Quem é você para falar, pastor? Nem você é. Talvez nem você vá entrar no reino de Deus, que para você poder ter essa coroa aí, lindão, você vai ter que ter as marcas de Cristo na tua vida. E eu, como pastor, não me arriscaria nunca, jamais aqui de dizer, esse irmão aí é irmão salvo, é irmão crente, é irmão isso. Não, nós estamos na caminhada, deixa ele provar para o Senhor. Lá na frente nós vamos ser julgados e avaliados. Não vamos perder tempo de ficar, entendeu, prestigiando um ao outro aqui, porque é muito complexo isso. Mas talvez você tenha facilidade de se ver um salvo. Alguém já pronto, alguém já preparado. E a dimensão está sendo dada hoje aqui exatamente para você fazer esse choque de pensamento do crente que você não é. E do quanto falta para você ser. Do quanto você precisa para ser. Tanto que tem gente que nem congrega aqui nessa igreja porque sabe que nós não vamos dar linha para a pipa dele. Para ele viajar e ficar naquela coisa toda de eu sou filho de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou isso. Você não é nada, rapaz. Acho bom você começar a agregar currículo, experiência. Porque a única coisa que você pode falar é que você vem da tua casa para a igreja. Que você lê a Bíblia diariamente. Que de vez em quando você sobe no monte. É só isso que a gente escuta do povo. Mas esta daqui, ela era muito mais do que isso. Ela tinha um testemunho público da sua fé. A sua vida resplandecia o Cristo que ela professava. É muito mais do que o que nós temos hoje aqui. Nós estamos em dívida. Nós estamos em dívida. Agora você pode ser pretensioso e orgulhoso para ficar pensando exatamente que não.
que o que você tem aí é suficiente. É que nem farisaísmo, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu frequento a igreja, eu vou no templo, para mim está ótimo. Mas não aguentaria falar para a família que não ia 25 de dezembro cear com eles no Natal, de tão frouxo que é. Não teria coragem de chegar para o seu filho e a sua filha e dizer para eles que a homossexualidade é sodomia, e sodomia é provérbio de destruição. E fica nesse lenga-lenga aí. E obviamente, se intitulando crente porque tem uma igreja para frequentar. Você não está pensando não, irmão? Filipenses 4:1, lê aí. A minha salvação com Cristo é motivo de orgulho, de realização. É o que Paulo determinava. Os crentes aqui precisam saber. Lê o texto. Vai. Amém? E ele também fala a mesma coisa lá em 1 Tessalonicenses 2,19, que a coroa, que os convertidos, para ele era a sua coroa, que os irmãos da igreja que ele ganhou para Jesus, era a coroa dele, que o orgulho que ele tinha de ser um pregador era de saber que ele estava enriquecendo o evangelho com convertidos. A realização desse homem se baseava no serviço que ele prestava pelo Senhor, pelas almas que estavam perdidas. Era a forma que ele tinha de esboçar a igreja, aonde está o nosso prazer, aonde está a nossa alegria, aonde está a nossa satisfação de ver uma pessoa que veio do mundo imunda, suja, perdida, se recuperar, ser transformada, se liberta e se tornar uma crente no Senhor. O seu orgulho não era o dinheiro, o poder, a casa, a família, que nem família Paulo tinha. Mas de olhar e ver as pessoas que ele trabalhou para ganhar Cristo. Meu peso de glória aqui é saber que hoje eu trabalho para o meu Senhor para que pessoas conheçam o evangelho dele e se salvem nele. Um homem sem preocupação nenhuma com remuneração, um homem sem preocupação nenhuma de querer ter o seu apostolado divulgado em manchetes como a vitrine da elite evangélica ou coisa parecida. A sua alegria, o seu orgulho era saber que o seu trabalho estava vingando com conversões e não com igrejas cheias. Lá no texto de 2 Timóteo 4:8, coroa da vida é coroa de justiça. Lê o texto, cenáculo. 2 Timóteo 4:8. Pode ler em voz alta. Se há uma justiça que nós esperamos aqui, é essa. A coroa da vida é a coroa da justiça. A coroa da vida é a coroa da justificação. A coroa da vida é a licença, é o direito que Cristo resgatou na cruz do Calvário, que nós estamos tentando transformar em propósito de vida aqui. Essa é a justiça que eu aguardo do Senhor, que Ele me dê o direito de estar lá onde Ele está agora. É essa justiça que eu aguardo. Pensamento cristão, pensamento legítimo, do que Ele estava lembrando a igreja. Vamos nos espelhar no nosso Senhor, vamos buscar a essência, o exemplo daquilo que nós temos que almejar, conquistar. Que almejar em viver, em ser. O direito à vida eterna
é o status da igreja fiel. É a posição de exaltação que mais ela procura alcançar agora. E ainda que a sociedade a veja como perdedora, ela se mantém triunfante. Porque ela luta e batalha agora para que o seu tesouro, o que ela junta para si em obras, seja reconhecida pelo Deus que vai dar a ela ou não o direito de passar pela porta da frente desse reino. Essa é a justiça que a igreja de Esmina buscava e aguardava. De que tudo aquilo que ela realizava e fazia estava harmonizado com aquilo que o seu Senhor se doou e morreu por isso. Essa é a justiça que nós pedimos. Agora, você que está aqui, tem que entender qual é a justiça que você espera e aguarda, ainda em vida. Qual é a coisa que você mais sonha, almeja ter um dia, alcançar um dia, receber um dia? Faça esse choque de realidade agora. Não é o que Jesus está ministrando aqui? Você se julga ser crente porque é batizado, tem uma igreja, tem um pastor, não é isso que nós estamos falando aqui? Isso é cultura, não fé. Fé é isso. É Jesus ter uma identidade e uma comunhão com essa igreja, comigo e com você, baseada no quê? Nos feitos, nas obras, no pensamento, no que se luta, no que se busca, no que se peleja para ter, no que você seria capaz de morrer, inclusive, para ter. Você defenderia um filho teu e morreria por ele, mas não faria isso pela tua salvação e pelo teu Senhor. É mais ou menos isso. Há coisas na vida que você se derramaria, se sacrificaria para honrar, mas não está sendo feito isso com o que Ele preparou para você. Texto de Tiago, capítulo 1, verso 12, lê para mim, cenáculo, em voz alta. Tiago 1, 12. Pode ler em voz alta, irmãos. Está claro para a igreja? Quem é esse povo que vai subir para o céu então? Quem é esse povo que o Senhor vai receber lá? Quem é este povo, cenáculo? Ser fiel até a morte. Suporte a tribulação e o sofrimento por causa da fé. Não deixe as circunstâncias determinar quem você vai ser. Cristo em nós, é a lei que cumprimos aqui. Pois a nossa justiça, a nossa vida, o nosso orgulho está entesourado na salvação que Ele representou por nós. E pelo que Ele fez por nós, nós estamos dispostos a ir até o final. Você tem uma fé assim? Porque se você não tiver, você não tem o suficiente para dizer que você é crente. E não é porque o teu nome está no mural da igreja que você vai ser hoje aqui. O pastor, ele sabe, pregação tem propósito de me desmotivar, tem propósito para fazer um convite para você aqui. Para de encher a igreja, se você não tem por propósito servir a Cristo. Já se ponha no teu devido lugar. Porque você está aqui nesse mundo para servir a besta e o anticristo. Porque não tem nenhuma motivação, nenhum interesse de amar esse Senhor. Então vamos parar de perder tempo.
de encher linguiça. Porque por pequenas coisas você está vendendo a tua salvação. Por coisas fúteis você está vendendo o teu caráter, a tua dignidade. Muito mais isso que eu estou pregando aqui hoje. Povo religioso que pensa que que traz Jesus na igreja é jejum, louvor e gritaria, óleo na porta de casa, azeite na porta da sua residência, pastor orando por você e intercedendo por você, gente ridícula e religiosa. Porque o que traz Jesus é isso que você está aprendendo comigo aqui. É uma assembleia reunida, discutindo o que ela pode fazer pelo seu Senhor para provar a Ele que ela o ama. E o que ela pode fazer pela igreja para que ela não se corrompa. É disso que nós estamos falando aqui. Ih, pastor, pode ser que ele pense assim, então eu acho, pastor, que não é bom mesmo eu ficar no meio, né, dos crentes. Poxa, mas demorou para a ficha cair, né, filho? Demorou. E quando eu falo aqui para vocês, se depender de mim, eles não vão ter igreja, é fato. Nós não damos aqui para ninguém a droga da ilusão. Nós não sustentamos carreira cristã aqui baseada em sentimentos escrotos, simpatizantes. Nós não sustentamos o ministério aqui baseado em profissionalismo, em estrelismo. Mas o ministério focado em divulgar Jesus Cristo em qualquer instância e tempo, em exortar e disciplinar a igreja a ser fiel ao seu Senhor, mesmo que ela perca a sua vida, os seus direitos. Sabe por quê? Porque é o voto da fé. Lá no texto de Hebreus 2:7, Paulo também buscou inspiração para isso. Coroa de dignidade nosso Senhor buscou para ele. E lá no versículo 9, coroa de glória. Dê o texto do 7 ao 9, leia. O peso da dignidade e da glória se baseava no tanto que ele amava. E no que ele precisou sofrer para nos provar tudo isso. Fora isso, é mesquinharia. Ser fiel até a morte, porque eu vou te dar o direito à vida. E para essa salvação ser concluída e confirmada sobre nós, ela precisa ter esse peso de valor. Ser um salvo tem que ser status. Salvo para mim é a maior conquista que um homem poderia conseguir. Ter o nome no livro da vida, meu Senhor disse para os discípulos se alegrarem por isso. Não pelos milagres, mas por eles estarem inscritos no livro dos salvos, que eles festejassem e glorificassem, porque é a maior conquista de um crente. Peso de dignidade, de honra, de glória, de justiça, de orgulho, de vida, um prêmio. Uma salvação que só será dada para aqueles que lutaram por ela. Não que mereceram, mas lutaram para ter. Você não vai subir no céu, não vai subir para lá de graça. Você não vai entrar no reino dele como você entrou hoje aqui.
Você tem que saber disso. Você pode ter direitos aqui nessa terra, mas lá naquele reino, você não tem, se não merecer. Se não lutar muito para conseguir, tem que lutar. Com todas as regras, como disse Paulo aqui. Porque para ele ter a coroa que o pai estava preparando para ele, ele precisou ter uma de espinho aqui. E nós não vamos ser poupados também dessa experiência. De provarmos se somos esse povo realmente eleito ou não. Você é eleito? É um escolhido? Então vai ter que provar. Você vai ter que mostrar que você não está aqui de passagem. Você vai ter que comprovar que você não está aqui somente por circunstâncias, por interesses. Você vai ter que provar que você está aqui nesta igreja aqui, não é pelo pastor, não é pela placa, nem pelo orgulho religioso, mas por ele. Ah, pastor, eu não tenho certeza disso. Então, filho, esse culto é para você. Eu não estou aqui para animar ninguém aqui a passar por tribulação. Estou aqui amando do meu Senhor para dizer a esta igreja que o que muitos aqui trazem consigo não é suficiente para você dizer que você é um crente. Eu não estou diante de uma igreja que está padecendo porque está amando o seu Senhor demais. Estou diante de uma igreja que grande parte dela já se vendeu para o diabo. E que tudo que pede para ela é pesado demais. O meu propósito hoje aqui não é tratar o aspecto dessa igreja para identificar uma outra, mas mostrar o que está nessa daqui, para deixar claro que essa aqui não tem. Agora, se você quer mudar o quadro da situação, aí é um propósito que eu posso dizer a você que o Senhor está disposto a discutir e começar isso hoje. Do que ficar conformado e estacionado com o que você tem, já está de bom tamanho para ser recebido lá na glória. Conceito errado. Apocalipse 3:11 é o último texto que eu vou ler com os irmãos. Pode ler, cenáculo, em voz alta. Apocalipse 3:11. Guarda o que o Senhor te deu para que ninguém te tire dessa posição, desse status de admiração. Jesus não está falando de salvação, ele está falando da admiração, da comunhão, da identidade que ele quer ter com a igreja. Guarda o que eu tenho te ensinado e continua obedecendo para que eu não perca isso, para que eu continue sentindo vontade de estar no meio de vocês. Não está falando de perda de salvação, não, mas da posição que ele te deu, da posição que ele te colocou, de admiração, de comunhão, de identificação. Troca de experiências, troca de virtudes, troca de marcas, de acontecimentos que relacionam a igreja com ele, que Zermina representava. Guarda. Aí eu estou falando com os crentes fiel. Guarda, não deixa ninguém te levar. Vão pressionar você, mas não entrega os pontos. Guarda. Mas para você, que se auto-intitula um crente,
Filho, apresente. O que você vive que relaciona a ele? A nível de padecimento, dor, sofrimento, mostre hoje aqui alguma situação da tua vida que você passou e lembrou dele. Mas pastor, é obrigatório? Não é uma questão de obrigação, mas de experiência natural de uma igreja que serve a ele num mundo tão podre como esse. Mostra aí. Pastor, quem tem o Espírito Santo? Ficam eles preocupados em saber se é por línguas estranhas ou por boa cidadania. Minha gente, vamos parar de ficar discutindo sobre isso aí. É no tamanho do quanto você o ama. Sabe aquela situação toda de família querendo te arrancar da igreja, mulher querendo te arrancar do caminho da fé, falando que o teu pastor é louco porque ele te ensina umas coisas que nesse mundo não cabe mais. É dessa pressão que nós estamos falando aqui, de patrão querer mandar embora a crente aqui, porque não tem um pensamento como o dele, de querer ficar aceitando as coisas que estão acontecendo. Tem opinião, é disso que eu estou dizendo aqui. Será que se ele procurasse hoje em você, ele encontraria um pouquinho dessa igreja na tua experiência de fé? Deus está na minha vida, com base no quê? Só se for na dinâmica do teu pensamento. Quando hoje eu fui abordado mesmo pelo Facebook, dei uma resposta para a mulher, ela nem me respondeu. Querendo dizer exatamente que o privilégio da graça, da fé, todo mundo tem direito, porque todos são criaturas de Deus. Eu não sei de onde esse povo arranca esse pensamento. O mundo não funciona assim. Para você ter salário, você tem que trabalhar. Agora com as coisas de Deus, não. Já nasce com esse direito. Povo safado. Óleo da paixão. Salvação não é uma graça só. É uma promessa que vem com mérito, que vem com serviço, que vem com sacrifício, que vem com currículo, que vem com uma vida com Ele. Você tem uma vida com Ele, você é salvo. Você não tem uma vida com Ele que identifica, você não é salvo. Você só é uma aparência simplesmente religiosa que está aqui no nosso meio hoje. E disse o meu Senhor: aquele que não perder a sua família, os seus irmãos, ou a si próprio, a sua vida, por amor a mim, não é digno de mim. Por que ele preparava o espírito dos discípulos? Porque ele sabia que a hora que eles fossem se levantar para servir a Cristo, no sistema, iam querer destruí-los, odiar por isso. E o Senhor já preparava que eles iam ter que resolver de que lado que eles iam ficar. Agora os caras querem ser crente no cenáculo da fé, vamos dar um exemplo aqui, e manter o status com a família, manter o status com a sociedade, ser bem visto por todo mundo e deixar só para nós aqui a porrada. Vem um pouquinho para esse lado aqui, filho. Vem saber um pouquinho o que é ser pregador da verdade do Senhor num tempo como este aí. Vem saber como é que você é tratado, como é que você é falado, como é que você é visto. A gente não tem amigo. Nós não temos apoiadores. Nós não temos financiadores. Nós não somos bem vistos mesmo. Essa igreja não está no currículo das outras. E nem é recomendada, graças ao meu bom Jesus, porque se fosse, já tinha estragada. Já estava comprometida. É isso. Mas a gente gosta de ser assim? Não. Nós pedimos para nascer na fé assim? Não. É porque o que nós estamos tentando fazer hoje com você aqui é homogêneo. Não dá
para fazer uma mescla de coisas. Então o que eu espero no meu Senhor Jesus é que amanhã, quando os membros dessa igreja entrarem aqui de novo, na próxima semana, vocês venham com disposição de ter uma bagagem verdadeira aí na tua vida e na tua fé. E parem de ficar nos atormentando com perguntas mesquinhas e tendenciosas do que vai ser, do que vai acontecer, porque já está escrito o que vai ser. E já está escrito do que precisa para ser. É só cumprir. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.